Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia do planeta Terra, dia que também lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus fala sobre a porta das ovelhas, afirmando que quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Ladrão é aquele que se apropria do que pertence a todos. No quarto evangelho, esse termo é aplicado aos dirigentes e ajudas. Bandido, designação referente aos dirigentes, e a Barrabás é quem usa de violência. Os dirigentes são homicidas, vão matar Jesus, e exploradores, pois usam de violência para sujeitar o povo, mantendo-o em estado de miséria. Os ouvintes de Jesus não entendem ou fingem não entender o assunto, enigma. Então Jesus diz claramente: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta que retira as pessoas das velhas estruturas opressoras, do peso insuportável que os chefes impõem sobre elas. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje é a parábola da porta e dos pastores. Há uma porta por onde entram os pastores e as ovelhas, mas há também vias escusas por onde se infiltram os assaltantes. João nos alerta para estarmos atentos por quais vias e com que estratégias alguém entra no redil. Com essa vigilância, saberemos discernir quem é o verdadeiro pastor. Jesus Cristo é a porta e somente o caminho que passa por ele é válido. Essa porta se situa na comunidade dos fiéis a Cristo. Jesus, com a sua comunidade, depois da ressurreição, é a porta que dá acesso ao Pai. Ele, o pastor, vai à frente para conduzir o rebanho em segurança rumo às pastagens. O critério para discernir é este: se estamos alicerçados em Cristo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: engaje-se nas pastorais da comunidade para ajudar os bons pastores. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, bom pastor, vieste para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e nos conduzes por caminhos seguros.
Dá-nos, Senhor, sabedoria para sermos bons pastores para outras pessoas. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da quarta semana da Páscoa, nesse dia 22 de abril, dia que lembramos a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, dia do planeta Terra, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 1 a 18, o Salmo responsorial, Salmo 41, o texto de João, capítulo 10, do versículo 1 a 10. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos hoje a reflexão do bom pastor, dando sequência ao evangelho de ontem. Todavia, o texto de ontem apresentava Jesus como a porta das ovelhas. Hoje ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas, e não o contrário. É a característica fundamental para distinguir quem é ou não é bom pastor. Desse modo, Jesus nos ensina a seguir seu exemplo e viver como quem de fato acredita na sua ressurreição. Todo discípulo missionário de Jesus Cristo deve ter como parâmetro para as suas ações a dedicação ao próximo. Quanto mais dedicamos nossa vida ao próximo, mais nos aproximamos daquilo que Jesus classificou como bom pastor.
Ao longo de nossa vida, nos são confiadas muitas responsabilidades na família, no trabalho, na escola, nas ruas e na comunidade religiosa e social. Responsabilidades com coisas, funções e, sobretudo, com pessoas. Coisas e funções comumente estão relacionadas a pessoas, e quando elas não são executadas ou cuidadas como deveriam, são as pessoas que sofrem as consequências disso. Percebemos assim como cada um de nós traz dentro de si uma porção de pastor. Exercemos, ou pelo menos deveríamos exercer, ações pastorais em tudo o que fazemos, desde pequenas tarefas diárias até as grandes responsabilidades nas quais a vida das pessoas está em jogo. Com a liturgia do Bom Pastor proposta nesta semana, somos convidados a avaliar nossa ação de pastor e a ação de pastor dos nossos governantes, líderes religiosos e demais pessoas que têm responsabilidades na comunidade e na sociedade. Jesus nos apresenta o modelo de bom pastor e oferece indicações fundamentais para exercer essa missão e para identificar se ela está ou não sendo exercida. Já vimos que o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, as protege e, se for preciso, arrisca a vida por elas. Quem de nós teria coragem de arriscar a vida pela vida de alguém ou de um grupo? Que liderança política ou religiosa arriscou ou deu a sua vida pela vida de outros? Se fizermos um levantamento, vamos encontrar muita gente que não mediu e não mede esforços para se dedicar ao próximo. E não são apenas líderes religiosos, como por exemplo os mártires, que conhecemos na história da igreja e de nossos tempos, mas gente anônima que se arrisca ou que deu a vida para salvar a de outras pessoas. São exemplos de bons pastores que, às vezes, sem conhecer Jesus, têm dentro de si os seus ensinamentos e a sua mensagem. Os apóstolos deram exemplo disso. Vimos há alguns dias Estevão sendo martirizado porque viveu os ensinamentos de Jesus. Na primeira leitura de hoje, Pedro se esforça para ser exemplo de bom pastor. Ele busca colocar em prática aquilo que pede o evangelho de hoje. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Pedro vai ao encontro dos pagãos, adentra as suas vidas e lhes apresenta Jesus ressuscitado. O anúncio de Pedro os faz crer e isso transforma as suas vidas, trazendo alegria não apenas a eles, mas a todos os que souberam dessa boa notícia. Eis, portanto, Pedro e os discípulos exercendo a missão de bons pastores. Querido irmão, querida irmã, será que nós, em nossos trabalhos pastorais, na comunidade, também nos esforçamos para exercer nossa missão de bons pastores? Vale a pena refletir sobre isso e mudar atitudes, caso sejam constatadas ações que não correspondem às de um bom pastor. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, faz-me sempre mais pronto a ouvir a tua voz e a me deixar guiar por ti pelos caminhos do amor solidário. Amém.